noite, graça e paz. Estamos aqui juntos para uma noite de ação de graças. O pastor Cristiano já apresentou a todos, né? Vocês, a família, a Fernanda. E esse é um tempo que aqui estão os amigos, estão os familiares, juntos para um tempo. E eu gostaria que fosse, eu peço a Deus, que seja um tempo de cura, né? Assim como o senhor Admilson falou para a gente, né? Esse tempo de cura, um tempo de restauração. E eu, no final, tenho certeza que Deus vai operar no coração de todos nós. Nós vamos sair daqui curados e abençoados, curados da tristeza crônica, né? Curados de um momento em que para nós é algo muito importante e significativo. Todos sabem o contexto, né, do falecimento da Fernanda, e como foi, todos nós sabemos. Mas eu queria agora ler uma história com vocês. Essa história, ela está escrita lá na Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 12. E aqui conta uma parte da história do Davi, o rei, em que ele teve um filho. E esse filho causou muito cuidado da parte dele. E esse filho, então, adoeceu. Então conta assim a história. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu. E os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi nem respondia quando a gente falava com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer uma loucura. Quando Davi viu os oficiais cochichando uns com os outros, compreendeu que a criança havia morrido. Então Davi perguntou: a criança morreu? Morreu, responderam eles. Então Davi se levantou do chão, tomou um banho, penteou os cabelos, trocou de roupa, e depois foi à casa de Deus, o Senhor, e o adorou. Quando voltou ao palácio, pediu comida, comeu logo o que lhe foi servido. Aí os seus oficiais disseram: nós não estamos entendendo isto. Enquanto o menino estava vivo, o Senhor chorou por ele e não comeu. Mas logo que ele morreu, o Senhor se levantou e comeu. Que estranho. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei, chorei, porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Mas agora que está morto, por que eu vou jejuar e chorar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está. Porém, ele nunca voltará para o lugar onde eu estou. Que coisa interessante essa, né? A gente lê na Bíblia. Aqui essa história que a gente encontra ajuda a gente a compreender que dar graças pela vida de alguém que partiu não é celebrar a morte,
mas reconhecer que Deus continua sendo nosso refúgio, mesmo quando a perda chega de forma trágica. Não sei se vocês viram alguma similaridade do que a gente vive hoje, uma situação parecida, não é? Aqui a história mostra isso, que as coisas trágicas, elas não são impossíveis de acontecer com nenhum de nós. Todos nós estamos sujeitos a tantas coisas, principalmente com as pessoas nas quais a gente ama muito. Eu sei que todos vocês aqui estão com a camisa, nossa eterna princesa, ela sempre estará presente no coração de cada um de vocês. Nunca deixará de estar presente. Sempre estará junto. Mas agora é uma hora que a gente pode pedir a Deus que a história de Davi nos inspire um pouco assim. A nossa tristeza, a tristeza de cada um, não vai fazer com que a Fernanda volte. Ela já foi, né? Ela partiu. Assim como muitos de nós, assim como todos nós um dia partiremos. Mas nós um dia poderemos estar onde ela está. O caminho dela para cá não é mais possível, mas o nosso caminho onde ela está é possível. É isso que Davi fez, né? Então vocês percebem na história, ele soube que o menino estava doente, chorou muito, de tristeza profunda, enquanto estava doente, orava a Deus, mas o menino morreu. E ele disse, e os funcionários ficaram aflitos, né, porque nunca podiam falar com aquele rei. E depois que a criança morreu, o medo era pior ainda, porque quando você chegava perto de um rei naquele tempo, você não podia chegar com más notícias, porque a sua vida ficaria em risco, e ninguém queria dar a notícia para ele. Mas ele percebeu. E quando deram a notícia, a atitude dele foi impressionante para os funcionários. Ele dizia, puxa, mas você, agora que ele morreu, você ficou feliz? Davi não ficou feliz. Ele simplesmente aceitou aquilo que tinha acontecido. Ele teve uma resposta muito sóbria, né? Ele disse para os funcionários, olha, agora não adianta mais, ele já foi. Agora eu vou comer, vou beber, porque tem um reino que precisa de mim. E tem um reino importante que precisa de mim vivo e com saúde. Porque agora ele não vai voltar mais. É impossível. Mas eu vou para onde ele está. E assim ele sossegou a alma, sossegou o coração, mesmo porque Davi ouvia e orava a Deus. A vida de fé fazia parte da vida dele. E a nossa vida de fé, ela se prova, sabe, gente, nesta situação. É aqui que se prova muitas vezes toda a fé que temos, o Deus a quem servimos. É neste momento que tudo que nós sabemos na teoria que é colocado em prática. E Deus é exaltado porque Ele pode cuidar de nós acima das circunstâncias. Eu me lembro aqui do Salmo 34, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ou seja, perto está o Senhor daqueles que têm um coração que sabe ouvir, que sabe entender as circunstâncias e que amam a Deus. Isso é coração quebrantado, né? Que ama. E aqui Davi mostra, ele mesmo que escreveu esse salmo, que Deus se aproxima daqueles que estão pesarosos.
Aqui a Bíblia afirma que Deus não se afasta em nenhum momento da nossa dor, mas Ele se aproxima de nós. E este versículo aqui, meus queridos, ele nos lembra que Deus não exige força emocional de nós, força de quem sofre. Ele não está exigindo que você, que eu, que o Admilson, Hilda e todo familiar, que sejam fortes. Não é isso que Ele quer, né? Ele oferece, pelo contrário, a sua proximidade a nós, a vocês. Ele quer estar perto. Por isso que o verso da Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado. E aqui nessa circunstância, situação, né, é que Deus faz presente exatamente no momento de dor. Eu me lembro que a gente é pastor, lida com tantas situações, e uma vez uma situação dessa foi parecida. A pessoa me disse: pastor, por quê? Por que isso aconteceu? Por que Deus fez isso comigo? Aí o que eu respondi para ela foi: olha, Deus não fez isso com você. Deus não brinca de ficar fazendo tragedinha aqui para nós. Não. As coisas acontecem. Mas uma coisa eu digo a você, eu dizendo a ela, que Deus também sente a sua dor, e Ele também quer estar próximo de você para te consolar, e Ele pode fazer um milagre na sua vida, que é o milagre de tirar essa tristeza que você sente. Tantas coisas acontecem neste mundo, né? E nós nunca vamos compreender muito. Mas olha, tem um outro verso bíblico que eu acho muito interessante, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Ele diz assim: não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçam como os demais, que não conhecem a Deus e que não têm esperança. O apóstolo Paulo está dizendo isso para os crentes de uma cidade, né? Uma cidade chamada Tessalônica, que eles estavam muito angustiados, entristecidos, por causa da perseguição que os cristãos estavam sofrendo naquele tempo. O Império Romano estava caçando os cristãos para os matar, e muitos haviam morrido, crentes, muitos que estavam pregando o Evangelho, estavam sendo perseguidos e mortos. E o apóstolo Paulo chega e diz para eles: olha, eu sei que a tristeza é grande, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que se foram. E aqui, ele está mostrando para a gente que a nossa esperança, ela nunca termina no momento da perda que nós sofremos. E ele mostra, meus queridos, que a fé, a nossa fé, ela não elimina nenhuma dor que nós temos, mas ela acrescenta esperança ao sofrimento. Porque só sofrimento ninguém aguenta, não é, Edmilson? Ninguém aguenta esse sofrimento. Só sofrimento, só dor, só choro, ninguém aguenta. E a gente passa por muitas situações assim, né? Nós passamos por essa situação, esta situação hoje. Mas tem tantas situações que nós passamos e passaremos também. Mas aqui a Bíblia diz que Deus acrescenta a todo sofrimento, a toda tristeza, Ele acrescenta esperança para fazer com que a nossa vida seja suportável. Ele coloca esperança no nosso sofrimento, na nossa vida, na nossa dor, né? E a morte, segundo o que ele diz aqui nessa carta que ele enviou àquela igreja, a morte não é o ponto final da história, porque para todos os que estão em Cristo Jesus, ela é só uma passagem, ela não é um encerramento definitivo. Quem não tem fé em Deus, a morte é uma grande tragédia, seja qualquer tipo de morte. É lógico que a morte trágica, ela é muito cruel, né? Porque as pessoas são retiradas de nós tragicamente, a gente não se despede dessas pessoas, né? Eu sei que todos vocês de camisa branca não se despediram da Fernanda,
ela foi, né? Tiveram tempo disso. E isso é muito cruel para a gente. Ninguém merece uma coisa dessa. Mas, para aqueles que creem, ela é algo passageiro e momentâneo. E essa esperança que Ele dá para a gente, ela não diminui a nossa saudade, mas ela impede que o desespero domine nosso coração. É isso que acontece. E a morte não é o fim das coisas, nem de tudo. Eu sei que vocês creem em Deus. Tanto que eu não sei como é que foi a história, talvez daqui a pouco vocês vão contar, o porquê que ela se chamava Fernanda de Jesus. Certamente houve a gente que é crente gosta de falar assim, houve uma profecia em cima dela, né? Houve uma palavra em cima dela. E essa palavra, para ela, nesse momento, foi o momento dela encontrar com essa profecia. E não é o fim. E sabe que no meio desse luto todo que a gente vive, a gente deseja que a esperança bíblica da ressurreição e do reencontro traga felicidade à vida de vocês, né? Traga esperança à vida de vocês. E nós devemos nos lembrar das promessas de Deus sobre a vida eterna, né, gente? E confiar que aqueles a quem amamos estão guardados nas mãos de Deus, não é? Aqui, o assunto principal é graças a Deus pela vida da Fernanda. Mas nós temos muitas pessoas que estão entregues nas mãos do Pai, das quais nós também amamos, queremos bem e a esperança de um dia nos reencontrarmos, não é? Nos reencontrarmos. E essa esperança deve dar vigor a vocês e tranquilidade a vocês, e não só uma dor, mas agora a saudade. A dor vai diminuindo com o tempo, a saudade vai aumentando, mas a saudade é uma saudade saudável, do reencontro, da esperança, da vida, mesmo porque, né, seu Admilson, dona Hilda, é o seu neto que está aí, filho, né? Mesmo porque tem o seu filho, tem os seus netos, tem a vida de vocês, né, e vocês têm que animar essa galera toda, e a galera toda tem que estar feliz junto com você, mas sempre se lembrando de um dia do reencontro com aquela pessoa que nós tanto amamos, que a gente se recorda dela com tanta felicidade, né? Porque eu vejo as fotos dela com esse sorriso bonito aí, né? Esse sorriso bonito que tinha a Fernanda aqui enquanto estava entre nós. E a esperança então deve sempre nos ajudar essa continuidade da nossa vida. E olha, por último, um recado aqui que eu quero dar a vocês, que está lá na Bíblia, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 22, que diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã, né? A cada manhã, vocês e eu, seu Edmilson, dona Hilda, que eu quero crer que vocês irão embora daqui com a tristeza curada, a saudade fortalecida, mas não com tristeza, porque a tristeza não é bom para nós, e nem para aqueles que nos cercam. Mas vocês não precisam ser fortes, deixe que Deus cure vocês, né? Ninguém precisa ser forte aqui, sair sorrindo, dizendo que nada aconteceu, nada disso, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a tristeza é curada para que a esperança seja renovada em nossas vidas. A fé em Jesus é maravilhosa, que ela nos dá essa esperança, né? É o que diz aqui a Bíblia. E aqui a palavra de Deus, ela não promete que a dor do luto será retirada imediatamente, não é isso, mas ela assegura a mim e a vocês o cuidado do Senhor renovado diariamente. E aqui o profeta Jeremias, quando escreveu essa profecia, essas palavras em meio à destruição ali do seu povo, da sua gente, ele sabia que estava tendo muita destruição, mas ele olhava para Deus e se lembrava
as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã para nós. E sabe, o consolo divino, o consolo de Deus, ele não acontece de forma instantânea, mas ela é progressiva, ela é continuamente progressiva, curando a cada dia a nossa vida, nos dando força suficiente para atravessar esse momento de luto e de perda. E Deus é fiel para ficar conosco, ficar com a gente. E olha, a nossa fé, ela não impede a dor que a gente pode sentir, mas nos impede de perder Deus quando a dor chega muitas vezes. E aqui, lembra da história de Davi que eu contei para vocês no começo? Ela nos lembra que é possível a gente continuar confiando, mesmo quando a perda ela é irreversível. E hoje, meus irmãos e irmãs, nós damos graças não pela morte, mesmo porque às vezes a Bíblia diz, em tudo dai graças, até pela morte, mas também hoje, nós não estamos dando graças pela morte, mas pela vida que foi vivida e pelo amor que foi compartilhado dela junto com vocês. A vida dela foi um presente para vocês, não é verdade? Todos vocês que a conheceram e que estão sentindo a sua falta, a gente não vai olhar para alguém derrotada, a gente vai olhar dando graças a Deus pela oportunidade dela ter existido por 38 anos na vida de vocês, não é? Não foi um presente, Adilson? Um presente, 38 anos convivendo com vocês, andando junto com vocês, alegrando vocês, ajudando vocês naquele lugar tão disputado pelos bandeirantenses, e chega lá, tanta gente, né, que às vezes até demora de ser atendido, né, tanta gente que tem, mas ela estava ali junto, não é? Então, Dona Hilda, o Sr. Admilson, todos vocês, os irmãos, a família, vamos dar graças a Deus pelo presente que ela foi, não é? Pelo presente que Deus deu a vocês, de tê-la conhecido, e cultivado essa grande amizade, não é? E eu quero só encerrar. Uma vez, eu era pastor em Curitiba, e uma senhora perdeu o marido, né? E aquela, sabe aquele casal assim que nem vocês, que vive de mão dada em qualquer lugar, né? Qualquer lugar, de mão dada, mas o marido morreu, faleceu. E a gente não sabe o que dizer, mas ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim: pastor, a dor da ausência é grande, mas maior ainda é a gratidão por tudo que vivemos juntos. Olha que coisa boa. A dor da ausência é grande, mas pastor, maior ainda é a gratidão por tudo que fizemos e que vivemos juntos. E ela falou isso com paz, né? Com paz do coração. Esse é o recado que eu queria deixar com vocês nesta noite. Eu quero orar, Admilson, Hilda e seus familiares. Eu quero orar para que a tristeza agora, nesta noite, ela dê lugar à gratidão. E quando vocês forem embora, entrar na casa de vocês, forem tomar banho, tirar essa camisa, que vocês vão guardar, vão usar quando quiserem, mas quando vocês fizerem isso, façam dando graças a Deus e dizendo a Ele: obrigado, Jesus, pela cura da tristeza, porque eu não quero mais ficar triste, eu quero ser grato, quero ser grata, e fazer como Davi, né? O menino morreu, tudo bem, agora eu vou tomar banho, agora eu vou comer, agora eu vou repor as minhas forças, porque foi muito tempo com um filho doente, porque ele não vai voltar mais para mim, mas eu vou encontrá-lo. E vocês que creem em Jesus, certamente um dia irão se encontrar de novo com ela. Amém? E quando vocês fizerem isso, tomarem banho, forem descansar, respirem fundo, e amanhã,
será um novo dia, dia de gratidão, em que vocês vão trabalhar, e que vocês vão aproveitar os filhos, os netos, o parentesco. Nesse final de ano, não permita que o Natal seja um Natal triste, não permitam, eu tenho certeza que ela não gostaria disso. Festejem juntos como família, porque vocês têm uns aos outros para se curtirem muito tempo, até que um dia vocês todos a reencontrarão. Amém?